Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de formação católica do dia 29 de março de 2023, quarta-feira da quinta semana da Quaresma. Você tem medo de se confessar? Durante a missa, ao rezarmos a oração, confesso a Deus Todo-Poderoso, batemos em nosso peito por 3 vezes e afirmamos que nós pecamos, muitas vezes em pensamentos, atos, obras e omissões. Vamos pensar nas palavras e no gesto de bater no peito. O peito é o símbolo do coração, origem das ações boas e más. De fato, Jesus disse, é de dentro do coração do homem que saem as más intenções, como a imoralidade, os roubos, os crimes e adultérios, as ambições sem limites, maldades e malícias, a devassidão, a inveja e a calúnia, o orgulho e a falta de juízo. Todas estas coisas saem de dentro da pessoa e são elas que a tornam impura. Marcos, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Nesse sentido, bater o peito significa quebrar aquele coração do qual saiu o mal na nossa vida. Naturalmente, isso é possível para nós cristãos com a ajuda da graça de Deus. Se, no entanto, compararmos essas palavras e o gesto que acompanha a oração, confesso a Deus Todo-Poderoso, com a nossa vida, perceberemos que fica mais fácil bater no peito dos outros, reconhecer os pecados dos outros do que os nossos. E muita gente gosta de apontar os pecados alheios e se esquecem dos seus próprios. Por isso, meus queridos irmãos, a esse respeito, Jesus uma vez disse: por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Mateus 7,3. O apóstolo João escreve: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Primeira carta de João 1,8. Confesso somente a Deus. Tem muita gente que tem esse pensamento errado. No fundo, o nosso orgulho acaba nos tornando cegos diante das nossas faltas. E a confissão é um momento no qual recuperamos a coragem da verdade. Antes de tudo, confesso a Deus Todo-Poderoso. Começamos a nos colocar diante dele. Só ele conhece na mais profunda realidade o bem e o mal que está dentro de nós. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escrevia: quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência de nada me acusa, mas isso não significa que eu seja inocente. Quem me julga é o Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 3 a 4. Começamos a dizer para ele: querido Pai, justo e misericordioso, somente vós conheceis o bem e o mal que está dentro de mim. Mesmo assim, todos os homens distinguem entre o bem e o mal, moral e imoral, ético e antiético. Além disso, nós cristãos recebemos luzes da palavra de Deus proclamada na fé da igreja para que a nossa consciência seja sempre mais iluminada. Queridos irmãos, eu escuto hoje muitos pais dizerem que os filhos não querem confessar. Adolescentes não aceitam o sacramento da confissão. Antes de tudo, a palavra adolescente provém do verbo latino adolescere, ou significa crescer. Adolescente é aquele que está crescendo, não é mais criança e ainda não se tornou adulto. É chamado a responder de maneira muito significativa a 2 perguntas fundamentais na vida humana. Quem sou eu? O que vou fazer da minha vida? Pelas respostas que forem dadas a essas 2 perguntas durante a adolescência, a vida inteira será marcada. A procura de quem sou eu leva frequentemente o adolescente a desenvolver o espírito de independência e liberdade. Ele não é mais uma criança que precisa ser continuamente guiada, mas ainda não é adulto. Por isso é imaturo e manifesta-se frequentemente com brusquidão e agressividade. Nessa situação específica, a vontade de ser independente e livre e a situação de uma maturidade ainda não atingida poderia levar o adolescente a não reconhecer os próprios limites, os próprios erros e a ser extremamente crítico com as atitudes dos adultos no fundo dos outros. Se o adolescente for um cristão católico, cuja religião oferece a oportunidade de confessar-se, reconhecendo os próprios erros e os próprios limites, a atitude de independência e liberdade com si mesmo e da crítica do mundo dos adultos, como também a situação de imaturidade, podem se tornar uma dificuldade para conseguir reconhecer os próprios erros diante de um padre que, no fundo, acaba representando o mundo dos adultos que ele critica. Não podemos nos esquecer de que a adolescência é uma fase de crise e oportunidade ao mesmo tempo. No fundo, o adolescente se encontra nesse sentido numa situação mais fácil que o adulto, que na sua vida
particularmente na adolescência, não cresceu. Se ele não se acostumou quando adolescente a reconhecer os próprios erros, quando ele for adulto será bem mais difícil chegar a uma tal atitude. É o arrependimento que permite não se enrijecer, a transformar os nãos a Deus em sim e o sim ao pecado em não, por amor ao Senhor. A vontade do Pai, que a cada dia, delicadamente fala a nossa consciência, realiza-se somente na forma de arrependimento e conversão contínua. Não são os raciocínios que justificam e tentam salvar as aparências, mas um coração que avança com o Senhor, luta a cada dia, arrepende-se e retorna para Ele, porque o Senhor busca os puros de coração. Jesus instituiu o sacramento da confissão para todos, crianças, adolescentes, jovens e adultos. O adolescente, no entanto, encontra-se numa fase oportuna da vida, para que, repetindo as palavras de Jesus, manifeste o arrependimento que permite não se enrijecer, transformar o não a Deus em sim e o sim ao pecado em não, por amor ao Senhor. Deixe os adolescentes livres, mas dê o exemplo. O pai que leva os filhos na confissão e mostra a ele o caminho da conversão e do perdão de Deus, fará que o seu filho faça opções claras e objetivas por aceitar o sacramento da confissão e abandonar o pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eis o tempo do retorno, tempo de recomeçar. Deixaremos o que é velho para o novo abraçar, e nas tentações nos bastarás, sempre seremos teus. Sairemos penitentes e com fé caminharemos. Em tua doce presença, nova vida alcançaremos. No lugar do espinheiro, a flor brotará. Santo és e nos conduzirás nos caminhos do deserto para a vida encontrar. Homem Deus, tu na cruz nos salvarás, onde hoje ainda a morte vida nascerá. Obra nova tu farás, nós já podemos ver. De uma via no deserto, água tu farás correr, E a sede já não haverás, tu nos saciarás. Somos pó, nós bem sabemos, e ao pó vamos voltar. mas tua santidade iremos habitar, E o entardecer da vida, um só corpo a cantar. Santo és e nos conduzirás
de hoje